Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e hoje trazendo aqui a crítica do filme Inferno, né? Mais uma estreia aí nos cinemas esta semana, baseado aí num dos livros de mesmo nome do nosso famoso autor Dan Brown, né? Muitos best-sellers aí, entre eles o mais famoso, O Código da Vinci. E por sinal, né, três dos livros já desse autor, Código da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno, foram adaptados para o cinema aí pelo mesmo diretor, né, o Ron Howard. E infelizmente, apesar de todo o material aí que o livro fornece para a gente ter um filme aí no mínimo interessante, né? A gente tem só mais um blockbuster aí que não foge da mesmice, né? De tantos outros blockbusters rasos que a gente vê chegarem ao cinema regularmente. Curiosamente, os três filmes aí adaptados dos livros do Dan Brown eu fui assistir no cinema, né? Eu lembro que fiquei bem ansioso até quando estreou o primeiro deles, né? O Código da Vinci, com a euforia do livro, né? E achei o filme ok na época, né? Não tão empolgante, mesmo hoje, né? Eu acharia a mesma coisa e na época não foi diferente, não tão empolgante quanto o livro, né? Mas ok. Depois tivemos Anjos e Demônios, né? O segundo filme aí e... Nossa, saí muito decepcionado da sessão, né? Achei uma catástrofe. Tiraram um personagem super importante da história, né? Deixaram de aproveitar todo o primeiro ato que a gente encontra aí no livro, né? Do Anjos e Demônios, né? Impressionante. E o terceiro agora, Inferno, eu diria que ele é um pouco mais competente, né? Do que Anjos e Demônios. É um filme que corre, digamos, poucos riscos, né? Aliás, não podemos até dizer que na verdade ele não corre risco nenhum em termos de ousadia, né? Porque ele segue exatamente a mesma fórmula aí, como eu falei, de tantos outros blockbusters. E o filme aí é roteirizado pelo David Koepp. E, cara, é aquela história, né? A questão não é que o filme seja exatamente igual ao livro, né? A questão aqui não é essa. A questão é que o filme ofereça um material de qualidade, né? Independente da história ser mais ou menos parecida com o livro, né? Porque o filme, ele precisa adaptar a sua história a um tempo viável, né? Em termos comerciais, a gente sabe disso, só que isso não é justificativa para o filme apresentar uma qualidade ruim, né? Quando se propõe uma adaptação, né, a obra precisa se adequar ao seu formato, né, ao seu meio, à sua linguagem, né? Um filme não é diferente. E Inferno não consegue isso, né? A gente tem basicamente aí um resumão, digamos, do que se considerariam os principais elementos do livro,
Só que tudo acontece muito rápido, né? O enredo aí ele é focado numa conspiração, né? Num aparente maníaco aí, né? Que está ameaçando liberar um vírus mortal em todo o planeta com o intuito de reduzir, né, aí o nível populacional do planeta, né, em prol aí de uma preservação do futuro da humanidade, né, basicamente aí a justificativa, né, do nosso personagem misterioso, que deixa, como é de praxe nas histórias do protagonista aí, do Dan Brown, né, o professor, né, de simbologia, o Robert Langdon, né, e são deixadas várias pistas aí, desta vez, no caso do Inferno, ligado à Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. E a partir dessas pistas aí que são deixadas, cabe mais uma vez ao protagonista, interpretado pelo Tom Hanks no filme, encontrar aí esse vírus e impedir que ele seja solto, né, no planeta. Para isso ele se une aí a uma médica, né, interpretada pela Felicity Jones, né. E o problema é que no filme tudo acontece muito rápido, né? Aquela ação frenética que não desenvolve direito os personagens, que não aproveita mesmo aí um ator com a capacidade do Tom Hanks, né? A gente tem no momento aí um simbologista que conhece uma médica e no segundo seguinte ele já começa a decifrar enigmas e a médica começa a falar em ideogramas, em simbologia, como se sempre trabalhasse com isso, né? Como se também fosse uma simbologista em vez de ser uma médica. E o Langdon, né? No caso, o personagem não questiona isso, não acha isso estranho. Então a gente simplesmente tem que ir engolindo todo tipo de informação rasa, né? No livro, né, isso é melhor justificado porque a gente tem toda uma apresentação aí gradual da médica, né, em paralelo com a ação. E o filme não consegue converter esse desenvolvimento dos personagens para sua duração, né, que sim, se propusesse a ser um pouco mais profunda, né, um pouco mais aí instigante, né, do ponto de vista psicológico dos personagens, poderia sim ser um filme um pouco mais comprido, né? A gente tem tantos filmes aí até com 2h20, 2h30, até mais de duração em prol de uma boa história, né? E as 2 horas aí que a gente tem de filme são muito mal utilizadas, essas 2 horas nesse sentido. Tanto que a falta de preocupação aparente do filme em sair daquele meio comum, né? A maior prova disso está no final dele, né? Que, para quem sabe aí em relação ao final do livro, vai perceber que aí no livro a gente tem um final bem ousado, né? Um final que foge exatamente desse meio comum, e no filme a gente tem o mesmo final previsível, o final que já se espera, o final politicamente correto, digamos assim, e que não nos oferece absolutamente nada de novo. Sem entrar em méritos aí dos apoiadores ou de quem desaprova aí o conteúdo contido nos livros do Dan Brown, né, cara, mas nós estamos falando aqui de eficácia narrativa, né, em termos de um thriller, e nós sabemos que o Dan Brown, querendo ou não, sim, ele é muito bom nisso, né, ele é muito bom em prender a nossa atenção ao longo dos livros, desenvolvendo aí de uma forma
pelo menos apropriada, interessante, né, os personagens, né, usando aí de vários recursos para isso. E talvez o pior caso aí, o filme Anjos e Demônios, também muito a desejar em Inferno, e talvez um pouco mais aí aceitável em O Código da Vinci, né? A gente tem essa problemática aí em relação aos filmes, beleza, galera? Então eu dou 3 estrelas de 5 para Inferno. E lamentando, né, pessoal, mais uma vez lamentando que o cinema não esteja aí conseguindo aproveitar tanto quanto poderia o material fornecido aí pelas obras do Dan Brown. E se você curtiu esta crítica, se inscreva aí no canal para continuar acompanhando todas as novas críticas. Deixe seu like favorito, se possível, para dar aquela força pro canal, beleza? Comente se você já leu os livros do Dan Brown, se ainda pretende ler algum, sua expectativa para o filme, se ainda não assistiu, ou o que achou do filme, se já assistiu aos demais filmes aí, O Código da Vinci e Anjos e Demônios, beleza? Sempre ficarei muito feliz em iniciar um bate-papo com vocês, galera, beleza? Um abracéfilo aí para todos, aquele abraço cinéfilo.